Olá, querido amigo, querido irmão, nós estamos aqui mais uma vez com a lição desta semana, Consequências Dolorosas, e nós vamos estudar o primeiro tópico, uma lição de suma importância para a nossa vida, onde nós podemos extrair muitos exemplos. O verso áureo diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aqui nos mostra, querido amigo, querido irmão, que nós não devemos nos alegrar com a queda de ninguém. Nós não devemos nos alegrar com a caída, né? Alguém caiu no pecado, caiu da vida espiritual. O verdadeiro cristão, ele não se alegra com a queda de ninguém. Pelo contrário, ele se volta para Deus buscando, orando para que aquela pessoa se restabeleça o mais rápido possível, né? Porque a vontade de Deus é que aquele que cai logo se restabeleça também. E Deus fez Davi passar debaixo da vara, mas não o destruiu. Então Davi sofreu as consequências do seu pecado, mas ele não foi destruído. Deus teve misericórdia. O forno purifica, mas não o consome. Então nos mostra que as consequências do pecado aqui não foram retiradas de Davi, mas agora as provações que vieram à sua vida foram para purificá-lo. As provações, quando são encaradas de uma forma correta, vêm para nos purificar, vêm para nos moldar, né? E não para nos destruir. Deus permitiu que Davi passasse agora pelas consequências do seu pecado, mas para que ele pudesse agora realmente mudar de vida. E quando ele encarou isso de uma forma correta, ele pôde ter então a vitória, mesmo sofrendo as consequências do pecado, né? Diz aqui, o primeiro tópico, que Davi sofreu amargas consequências, né? Amargos efeitos do pecado. Explique as mudanças que se instalaram após o pecado de Davi. Então, Davi, ele sofreu uma série de mudanças. Ele tinha se arrependido, alcançou o perdão, né? O perdão de Deus, mas as consequências não foram retiradas. E ele caiu no pecado do adultério, que, como diz o texto aqui da palavra de Deus, Provérbios 6:32, o que adultera com a mulher não tem entendimento, né? Então é falta de sabedoria nossa quando nós caímos nesse tipo de pecado, né? A vontade de Deus é que nós não venhamos a cair nesse tipo de pecado, porque ele tem várias consequências, né? Tem várias consequências e que podem destruir a vida da pessoa no sentido espiritual e em vários sentidos também, né? Embora Davi tenha se arrependido do pecado, alcançado o perdão e sido aceito por Deus, teve de enfrentar a terrível colheita dos seus pecados, né? As punições sobre ele e sua casa testificam da aversão de Deus contra o pecado. Então Deus, ele não tolera ficar na presença do pecado. Deus é averso ao pecado. Então o pecado afastou Davi de Deus. Foi o pecado que afastou Davi de Deus e muitas vezes nos afasta de Deus também. A transgressão de Davi mudou a sua relação com Deus. Ele não era mais um homem segundo o coração de Deus no pecado. Agora ele era um homem pecador, né? O Senhor não podia de maneira alguma aprovar a iniquidade. O Senhor Deus não aprova a iniquidade. São os nossos pecados que criam divisão entre nós e o nosso Deus, né? Houve grande mudança no próprio Davi. Seu espírito quebrantou-se pela consciência de pecado e pelos resultados de longo alcance. Então Davi, ele percebeu que os seus pecados realmente teriam um longo alcance ali. Realmente teve, né? Teve alcance na sua família, teve alcance ali no reino, nos súditos, dentro da sua própria família, teve terríveis consequências, né? Sentiu-se humilhado aos olhos dos súditos, sua influência se enfraqueceu, porque Davi, ele, ao pecar, todas as pessoas ficaram sabendo, então o menor súdito, ou o maior súdito agora, se sentia na liberdade de também pecar. O rei pecou também, não tem problema cair, então a sua influência foi para o mal, né? Uma influência para o mal. E enfraqueceu a sua influência do seu reinado naquele momento. Então Davi, ele também sofreu consequências diante dos seus súditos. Agora, ao conhecerem o pecado do rei, os súditos seriam levados a pecar mais livremente. Foi isso que aconteceu, né? Muitas pessoas caíram no pecado devido à influência do próprio rei, né? Sua autoridade na própria casa, sua reivindicação ao respeito e à obediência dos filhos foram enfraquecidos. Então, diante do seu pecado, a sua influência, seu mau exemplo ali teve grandes consequências, né? Ele não tinha mais coragem, ele não tinha mais, vamos dizer assim, moral para repreender ninguém, né?
nem seus filhos, nem seus súditos. Então Davi realmente teve essa punição muito severa. O mau exemplo exerceu influência sobre os filhos e Deus não interveio para impedir o resultado. O Senhor permitiria que as coisas seguissem o seu curso normal e assim Davi foi severamente castigado. Então nós vemos aqui, irmãos, o exemplo do que aconteceu com Davi. Depois de ter cometido terríveis pecados, as consequências do pecado são dolorosas, né? Pecado é pecado e todo pecado tem consequência. Então nós devemos analisar, trazer para a nossa vida e ver em qual momento também nós podemos estar errando em relação à vontade de Deus. Será que estamos praticando a vontade de Deus ou estamos indo contra a vontade do Senhor? Porque se estivermos contra a vontade do Senhor, fatalmente sofreremos os amargos efeitos do pecado, como Davi também sofreu. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a sua vontade.